criação da primeira entidade de professores aqui em Mato Grosso do Sul iniciou antes da divisão do Estado. Isso por quê? Porque todo dependia de Mato Grosso. E as entidades existentes naquela época aqui no Mato Grosso do Sul, hoje Mato Grosso do Sul, então não eram nem atendidas pela entidade de Mato Grosso, não? Entre elas estava Campo Grande, Aquidauana e Corumbá, eu acho. Não sei se havia mais alguma outra, não? Então, diante da ideia de criar-se um novo Estado, havia necessidade de criar uma nova entidade para o magistério, não? Essa entidade foi criada antes da divisão, não? Durante uns 2 anos foi discutida, onde após as aulas do período da tarde, professores de diferentes municípios vinhamos até Campo Grande e discutíamos a criação dessa nova entidade, não? Isso foi feito sob a coordenação da ACP naquela época, que era a entidade, além da mais antiga, era maior, como Campo Grande como cidade maior. E aqui participávamos professores de Aquidauana, de Dourados, daquela região da Grande Dourados que vinham grupos, aqui da parte mais próxima de Campo Grande. E durante as noites nós discutíamos a criação de uma entidade que viesse a representar-nos, porque aqui na realidade naquela época quem mandava era o político. O político indicava o professor, o político indicava o diretor, o político indicava o agente de educação. O político era quem mandava na escola. E o professor era um cordeirinho que vivia de ajudas, entre aspas, dessas senhores que os colocava para ter um salário muito miserável, muito miserável. E havia necessidade de criar toda essa série de coisas, não? Então, depois de uma discussão, já digo, relativamente grande, durante 2 anos, realmente as reuniões eram feitas na Joaquim Mutsim, e depois de todo esse tempo, foi criada uma ASMP, a Associação Sul-Mato-Grossense de Professores. Mas, após criados os estatutos dessa entidade, em uma outra reunião a gente julgou que talvez fosse mais interessante uma federação que reunisse as entidades dos municípios, tipo Congresso, tipo Senado, onde cada estado tem 3 senadores, que essa foi a ideia naquela época, de que nas assembleias da entidade seriam 3 representantes que teriam direito a voto. Não havia nada contra das eleições diretas. Era porque achávamos que essa representatividade era melhor. Por quê? Porque Campo Grande sempre levaria a vantagem de ser um município maior. Primeiro, porque as reuniões todas eram feitas aqui. Aqui não tinham que ser dispensados de aula. Aqui não tinham que viajar 100, 200, 300 quilômetros para vir às reuniões. Então, se você abria o leque e só a comunidade como um todo tinha direito a voto, nunca o interior teria direito a nada. Por quê? Porque a comunidade campograndense sempre seria aquela que venceria todo tipo de eleição. Por quê? Porque é fácil. Você marca uma assembleia. Quem que vai vir? Vai vir o pessoal de Campo Grande, porque o pessoal do interior, naquela época, a maioria não tinha como vir, não havia estradas, não havia as comunicações que hoje temos, não havia nada dessas coisas. E hoje o pessoal não pensa nisso. Então, numa reunião 7 de setembro, 8 de setembro, então que a gente resolveu de mudar para a Federação de Professores. Queria ser a federação. Provavelmente a propositora desse nome foi a Quintina Bueno, que era a presidente, foi quem ficou como presidente provisória até a eleição da entidade, né? E, aprovado esse estatuto, então marca-se a criação da própria entidade 3 meses depois da criação do Estado.
Lembra que Mato Grosso do Sul é criado em 79. Foi fundado antes, mas implantado em 79. E em março, dia 3 de março, a FEPROSUL é criada e é escolhida a primeira diretoria. Primeira diretoria que, antes de ir para a Assembleia, e todas essas coisas, é bom que a coletividade de professores tome conhecimento, porque há pessoas dentro da própria coletividade de professores que não lhes interessa certos detalhes, não querem que se conheça certos detalhes. Então a preparação dessa primeira diretoria foi feita no gabinete do deputado Roberto Orro. Naquela época o professor Amarílio Ferreira e Mário trabalhavam com o Roberto Orro como assessores e conseguiram para nós o gabinete dele para discutir a diretoria. E depois, com a diretoria pronta, é que nós fomos para a Assembleia, onde foi eleita aquela proposta que se levava. Diretoria que custou muito em sair, porque o pessoal de Campo Grande queria um nome e o pessoal do interior queria outro. Quando o interior colocava um nome em discussão, Campo Grande não aceitava. Quando Campo Grande colocava um nome para discussão, o interior não aceitava. O único nome que deu consentimento foi o meu nome naquela época. Nós nos reuníamos, lembro que parece-me que era uma vez por mês, onde o pessoal vinha dos municípios aos domingos para fazer uma reunião na escola Constança de Barros Machado. A primeira sede foi lá na Roberto Maggi, numa casa da professora Nelly Bach. E a segunda sede foi uma sala na estação rodoviária, ao lado do cinema. Nós ficamos lá durante 2 anos. Na Roberto Maggi foi depois de sair da rodoviária. Então se alugou aquela casa perto do Senai, que dá acesso aqui perto da rodoviária, perto daquele posto de gasolina. Agora, como que se vivia naquela época? Você imagina. Estamos em um estado novo. Não veio um documento da categoria de Mato Grosso para cá. Então, havia necessidade, primeiro, de saber quantos éramos e o que éramos. Estamos agora no governo de Arri Amorim Costa, onde muitas das conquistas posteriores são fruto do decreto 102, assinado por Arri Amorim Costa 1 ou 2 dias antes de ser mandado embora. Onde lá temos eleição direta para diretor com lista tríplice, a criação da CVM, Comissão de Valorização do Magistério, a criação das 2 carreiras de professor e especialista em educação. O Londres Machado, dias depois de ele ser mandado embora, o Londres Machado estabelece os índices para conseguir o salário dos professores, isto é, os coeficientes das diferentes categorias de professor. Quem era normalista, quem tinha licenciatura curta, quem tinha licenciatura plena, quem tinha mestrado, doutorado. Então, esses índices, se hoje existem, foi porque nós os aprovamos naquela época, de Arri Amorim Costa e de Londres Machado. E as eleições diretas, se me lembram de um detalhe curiosíssimo. Aquilo foi um triunfo, conseguir aquilo do governo. O Odilon Romeu falava que o governo não aceitava as eleições de diretor feitas pelos alunos e pela categoria. E nós batalhamos. E eu recordo como se fosse hoje. Um dia ele entra lá naquela sala, todo ele vestido de branco, porque ele gostava de roupa branca, e nos diz assim: vocês estão com a razão. A eleição do diretor deve ser feita pelos próprios professores e pelos alunos. Mas eu peço uma coisa. Ontem conversei com o governador e ele aceitou que seja feita uma lista tríplice para que o governo possa ter um pouco de jogo de cintura para, no meio do campo político, então ele poder acertar certas coisas. E ficou a eleição direta para diretor naquela época. É a época, antes de terminar de Marcelo e entrar no governo de Pedro, é a época em que o professorado sul-mato-grossense melhor ganhou na história